Bom, então foi o seguinte. O acoplamento mínimo de ângulos com a matéria. Muito bem. Então, já lá do setor abeliano, né? Então vamos só recortar aí que a gente já no setor abeliano sabia como acoplar ângulos com a matéria, quer dizer, o acoplamento de ângulos com a matéria. Né? Na verdade, o acoplamento matéria Maxwell, né? Caso abeliano, né? Então a gente já sabia que havia a atuação da derivada covariante do setor da matéria. Então a gente colocava aqui e colocava aqui a constante de acoplamento, colocava aqui o valor da carga e o aí, né? Atuando no φ. Lembrando então que no caso abeliano, a transformação era do tipo então, no caso abeliano, no caso 1, né, a transformação é feita colocando, vamos dizer que é a nossa constante de acoplamento, vamos dizer, pode chamar de G se a gente quiser, e aqui é a carga. No caso abeliano, o que faz o papel do gerador é a carga. Quer dizer, essa transformação aqui, no caso não abeliano, a gente já tinha visto que ela é da forma exponencial de I, ômega A, GA. Então, no caso não abeliano, a gente tem um conjunto de geradores, parâmetro, quer dizer, a gente pode até, se quiser, colocar aqui o ômega exatamente, né? Então, nós temos um parâmetro ômega, no caso abeliano, a gente tem um conjunto de parâmetros ômega A, e quem faz o papel dos geradores, no caso abeliano, é a carga. Quer dizer, a carga que vai definir qual é a representação. Todas as representações são unidimensionais, né? A carga simplesmente é o valor, né, que caracteriza a representação, carga 1, carga menos 1, carga 2, carga menos 2, carga 0, por exemplo, carga 1/3, no caso do quarto, carga 2/3, menos 1/3, não importa, o valor da carga substitui o gerador. Então, no caso abeliano, a gente aqui coloca como se fosse a carga, o gerador, quer dizer, isso aqui está fazendo o papel do ANI, AGA. O gerador é o valor da carga. Então, já sabemos como fazer. No caso, então, não abeliano, que agora no caso de matéria e ângulos, matéria e ângulos, a gente vai proceder da mesma forma. A gente vai pegar um campo de matéria genérico, que está numa representação desse campo aqui, portanto, a gente pega um campo φ, está numa certa representação irredutível do grupo de Gauge. Esse campo, então, se transforma nessa representação com geradores, naquela representação, então nós estamos colocando desse modo, e os parâmetros, ômega A, GA, atuando no φ. Então, o índice dessa representação seria índice no campus φ, né? Para poder repensar aqui isso aqui, né? Seria aqui desse modo. Φ. Essa matriz aqui. Elemento J. Então, nós temos os campos φ nessa representação. Como nós já falamos também, então essa é uma representação onde os geradores então, são os elementos de matriz do gerador, vamos colocar assim, os elementos de matriz do gerador são elementos IJ. Essa é a nossa representação. Aqui então, se agora a gente vai
introduzir, exatamente como no caso da veia, o acoplamento mínimo com a matéria. Então a gente vai introduzir, e aonde a gente tinha as derivadas usuais do campo φ, a gente substitui pelas derivadas de forma chamada covariantizada, que a gente já sabe o que são, e da mesma forma, né, dni. E aí aqui o mesmo procedimento, menos I, constante de acoplamento, só que agora, no lugar da carga, quem faz o papel da carga são os geradores. E aí aqui o campo de gauge, vou colocar aqui assim, ao contrário. Campo dos geradores, e aqui então isso aqui está fazendo o papel da constante, isso aqui é a constante de acoplamento, como a gente já tinha, né? No caso eletromagnético, a gente geralmente associa a carga elétrica, a carga fundamental, aqui simplesmente é um campo abeliano, e no caso do eletromagnetismo, no caso dos geradores, que faz o papel do gerador, é o valor da carga, a carga e unidade, aquilo que no caso do abeliano viram os geradores. Tá certo? Então, olhando em componentes, como a gente já tinha falado, eu vou só seguir mais uma vez, enfatizar o que nós já tínhamos visto, se eu pegar aqui um vetor coluna de uma certa representação, é essa representação aqui, essa derivada covariante, como já sabem, então ela vai ser lida desse modo. Então, a interação de gauge está aqui. Quer dizer, o campo de gauge é que vai fazer a mediação entre a componente J e a componente I. Ele acopla a componente I do campo de matéria com a componente J do campo de matéria pelas matrizes geradoras de G e J. Então, quer dizer, as matrizes geradoras é que vão fazer o papel dos acoplamentos. Né? Vão fazer os acoplamentos dentro do setor de matéria, do campo de gauge. Então, ele promove esse acoplamento por causa desse gerador. Depois a gente vai especificar isso melhor. Se, como a gente já falou, φ estiver na representação adjunta, então, se o φ está na representação adjunta, então a gente pode optar por colocar o φ sob a forma matricial. E se o φ estiver na representação adjunta, simplesmente esse elemento de matriz aqui, GA e J, ele vira GABC. E aí ele é menos IFABC. Está na representação de. Ou nós podemos optar por fazer, se o campo de matéria estiver na representação adjunta, a gente pode optar por colocar também na forma do computador. Menos I, G. Então também é uma outra forma de colocar, mas é a derivada covariante do campo com acoplamento mínimo na representação de uso. Mas a representação for genérica, a regra é essa que a gente segue. Então, isso aí faz o acoplamento mínimo. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar então aqui. Se a gente tiver, por exemplo, um campo fermiônico, um campo tipo fermiônico, quer dizer, se a gente pegar um campo psi, vamos pegar um campo φ escalar primeiro, né? Então, se nós tivermos um campo φ escalar, então o acoplamento então, vai ficar no tipo de dni φ Dagger dni φ. Então, o Dagger, que é o vetor linha, e o vetor coluna, né? Fih, supondo que o φ está numa representação genérica de vetor coluna. Vou apagar isso aqui. Então, colocando, se vamos colocar em termos fechados, então isso aqui vai ficar dni φ Dagger. E aí a derivada é menos IG, mas aqui tem o Dagger, então vai ficar mais IG φ Dagger a mi Dagger. Vamos supor que eu já vou estar trabalhando com um campo em forma matricial. Né? Então, esse termo aqui que seria A, I, A, G, A, Φ. Quando fizer o Dagger, vai ficar Φ Dagger, G, A. Então, isso aqui eu vou chamar de AMI. Então, isso aqui é Φ Dagger, né? O conjugado hermitiano desse termo aqui.
Os campos são reais, então nada acontece com eles, mas aí troca a ordem aqui, φ dada G dada. E aí esse cara aqui vai dar junto com esse aqui. Se os geradores forem hermitianos, se nós estivermos falando de S ou M, os geradores são hermitianos, fica assim. Então vamos deixar naquela forma, tá? Vamos deixar a midalha. Se os geradores forem hermitianos, a midalha é igual a mi. Se os geradores tiverem hermeticidade não definida, a midalha não necessariamente é. Vamos deixar assim. E aí aqui nós temos dmi menos ig. Ali. Só quero explicitar. Então, nós temos o termo cinético, denificado e denificado. Depois temos o termo dois termos de acoplamento. Então, esse termo aqui, que vai ser I, G, Fidagger. Vamos dizer que a gente está trabalhando com geradores hermitianos, no caso do S ou M. Então, a midalha é o próprio ami. E aí, esse termo aqui vai interferir com esse. Depois eu vou ter esse termo aqui, menos IG, demi Fidagger, interferindo com esse. E depois temos o termo duplo, né? Termo de ordem G2, que vai ser Fidagger, ami, E aí, então, nós temos dois tipos, né? dois tipos de vértice, dois tipos de interação. Uma interação com derivada, no campo de matéria, e uma interação sem derivada. O que caracteriza a simetria de Gauge, como a gente já tinha falado em casos anteriores, é que a constante de acoplamento é a mesma nos dois vértices, é o mesmo G. É um G ao quadrado, não é um G e um G'. Então, isso vai estar refletindo a simetria que tem universalidade aí nas constantes de acoplamento. Então, esse termo aqui promove a interação, como esse aqui, no sentido de que aquele termo lá é como se fosse assim, ó, φ estar. Estou colocando agora em componente. Ami A, GA, IJ, demi, IJ. Esse termo aqui, G. O outro eu não vou fazer a mesma coisa, né? Esse termo aqui vai ficar demi, φ e estar. Então, esse termo aqui é esse, é o primeiro. O segundo é só simplesmente somar o conjugado complexo dele. Mas o conjugado complexo é o primeiro. Mas a estrutura que eu quero dizer é essa. Então, é como se a gente tivesse um vértice, assim, vamos dizer que a linha de matéria, esse campo aqui seja, tem um φ estar aqui, tem um φJ aqui. E aqui eu tenho a linha com o campo de Gauge amiar. Então, esse campo amiar, ele traz para esse vértice aqui o IG e aqui o gerador GA e J. Então, é nesse sentido, né, que o campo de Gauge vai acoplar a iésima componente, a J-ésima componente, né, e de acordo com as matrizes geradoras. Porque se cada campo traz o seu gerador. Então, se eu pegar o caso do SO2 e pegar aqui o AMI1, se eu colocar aqui a matriz de Pauli sigma 1, a matriz de Pauli sigma 1 é 0, 1, 1, 0. Então ela não vai acoplar nem 1 com 1, ela vai acoplar 1 com 2 e 2 com 1. Então, por exemplo, o campo de Gauge AMI1 de SO2, ele vai acoplar a componente 1 com a componente 2. A mesma coisa vai acontecer com a AMI2, porque a AMI2 pega a matriz de Pauli sigma Y, que é 0 menos I e 0. E o AMI3, que pega a componente 1 menos 1, ele vai acoplar 1 com 1 e 2 com 2. Vai aparecer φ1 estar φ1 menos φ2 estar φ2. Então, cada campo de Gauge, ele carrega o gerador associado, e esse gerador, dependendo da relação entre linhas e colunas, é que vai acoplar uma componente com a outra. Então, a interação de Gauge, ela é feita por esse campo, e o acoplamento é feito quem acopla as diferentes componentes carregadas são as matrizes GA. E depois nós temos, claro, nesse caso aqui, eu vou levar em conta que esse cara aqui tem essa derivada. Então vai carregar, vai aparecer um momento desse campo aqui, não estou nem ligando para isso aqui. E vamos olhar agora então a outra componente.
componente, que é a componente em que os dois campos de rede interagem simultaneamente com a matéria. Então, nós temos matéria aqui e aqui. Então, nós temos aqui uma constante G2. Então, isso aqui é para ser lido desse modo. Φ está. Aí aqui eu tenho A, A, Mi, B, GA, GB e J. Como essa combinação aqui é simétrica em AB, né, porque isso aqui, se eu trocar com B é a mesma coisa, essa combinação é simétrica em AB, então você vai pegar só a parte simétrica em AB. Então, o que vai aqui aparecer basicamente, eu simetrizo isso aqui, vai ficar o meio do φ isto, vou botar assim no meio, tem um G2 sobre 2. O meio vem que eu vou simetrizar aqui, então fica A e A, e B. Φ estar, e J. E aqui o comutador, o anticomutador de GA com GB, elemento J. Então, quem vai acoplar agora as componentes é o anticomutador, quer dizer, é o FIAF dele. Então, esse vértice aqui de interação, ele vai ter o φJ aqui e FJ. Aí aqui vamos ter uma B. E aí aqui vai aparecer um G2 sobre 2 e o anticomutador de GA e GB. Então, o acoplamento agora é feito pelo anticomutador de GA e GB. Então, é a estrutura desse vértice, se o campo for bosônico, se o campo for um campo escalar. Um campo escalar, porque ele é quadrático no derivado. Se for um campo tipo Dirac, a situação é bem mais simples, porque o campo fermiônico é um campo que aparece linear, derivada linear na ação. Então, se ele for fermo, né, se é tipo Dirac, mas não se Dirac. Então, termo cinético já não é mais quadrático na derivada, é um termo linear. Aqui. Então, isso aqui eu estou meio batido, porque isso aqui é mais ou menos, já assim, quem já fez uma passagem pelo caso abeliano, não se estranha tanto com isso aqui. Então, tem algo do tipo, né, si barrado e gama mi, onde vai aparecer a derivada. Então, é claro que o termo de interação aqui vai aparecer menos IG, vai ficar menos I, vai ficar 1, vai ficar G, si barrado, gama mi. Aí o gerador GA que está aqui e aqui. E aí, de novo, exatamente como no caso escalar, eu vou ter esse acoplamento. Vou ter aqui Si, A, Mi, GA e J, CJ, A. Ou seja, se quiser especificar mais para G, vamos ter aqui Si, estar, que é oxidada, oxidaga, gama zero. Então, aqui, se eu quiser, eu posso colocar aqui gama zero, gama zero, gama mi, né? Se quiser só explicitar aqui, né? GA e J. Posso botar assim, puxa, se barrar. Então, vou botar aqui direto a estrutura do vértice. É mais simples, a gente só tem um tipo de interação. Nós não temos dois campos de rede atuando no mesmo vértice. A teoria linear, na derivada só tem uma interação de rede só. Aqui a gente vai ter uma minha A, depois a gente vai ter o Si, a CJ, e aqui a gente vai ter o IG cancelado, a gente vai ter G, gama mi, e a matriz de A e J. Então, de novo, a matriz, que é o gerador, é que vai fazer o mixing das interações entre os diferentes
diferentes campos espinoriais. Né? Então, essa é a situação. Se a gente quiser fazer um caso vetorial, pegar, por exemplo, um campo vetorial carregado, pegar um campo tipo espinho, pegar um WI, pegar um campo WI, espinho. Então, de novo, aqui. Pegar a matéria carregada com spin 1, então a gente sabe que a gente tem que formar primeiro o GNI, é um campo de matéria, que tem essa estrutura aqui, né? Aí não tem, quer dizer, na verdade a gente sabe, no caso abeliano a gente forma isso aqui. Chama de WNI, a gente forma o field strength, né? Quer dizer, um campo vetorial, ele se propaga através desse termo cinético tipo Marx, quer dizer, DNI, WNI. Então, são casos abelianos. Então, a ação dele é menos 1 quarto do W estar, né? W, esse é o caso abeliano atual. Agora, se a gente vai para o caso não abeliano, caso de Ian e Mills. Só que aqui já vai ser derivada por variante. Deni. Então vai aparecer aqui, né? Vai ficar o caso abeliano igual. E aí a parte não abeliana é menos IG. Lembrando que aqui de novo é menos, dá mais IG, lembrando que isso aqui, né, vai ser visto desse modo. A, N, A, G, A. Então, quando eu de novo vou ter uma, pegar o componente I aqui, eu botei o I, jogo. Então, de novo, eu botei o gerador. Então, a estrutura de vértice é a mesma. Porque, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, aí na da ação, vai ficar desse modo. Menos 1 quarto W dagger. Então, é claro, eu vou pegar um vértice, vai ter agora a estrutura de vértice, vai ter esses termos aqui e aqui. Então, um típico termo que eu posso pegar é o conjugado hermitiano desse cara aqui, que vai dar IG, WI, estar, e dagger. Né? O termo que vem daqui. Pegando, por exemplo, um DI, WI que vem daqui. É um dos termos, vários termos, várias possibilidades. O termo inteiro que pode ser típico é esse aqui. Se a gente pegar geradores hermitianos, isso aqui sai do lugar, então teria um termo típico de interação, poderia ser um termo desse tipo, né? W, I, estar, aí aqui o gerador GA e J, W, I, W, J, e aqui, então, depois posso pegar esse vértice, depois tem um vértice também que vai ter dois jeitos. Eu vou ter alguma coisa do tipo G2, AMI, WI, AMI, WI. Então, vou ter vértice do tipo, vou ter vértice dessa categoria, e vou ter como no caso escalar. No caso vetorial, se eu tiver um vetor, campo vetorial de matéria, um campo escalar de matéria, qualitativamente é a mesma estrutura, só que o campo vetorial ele tem mais termos por causa da antissimetria, quer dizer, para garantir que eu estou realmente propagando o spin 1, nós temos que fazer recurso ao rotacional do campo. Então, por isso aparece ali, mas assim, estruturalmente é a mesma coisa.
Só que no detalhe tem que fazer essa antissimetrização. Mas a gente Tem a mesma. Então é só substituir, né? Derivada covariante pela derivada, ou pela derivada só, pela derivada covariante. Então não tem problema. Então já sei fazer qualquer matéria que eu tiver, desde que eu saiba a representação que ela se encontra. Se estiver na representação de juntas, eu pegar, só botar o comutador de amigo W'. E quando tem representação de junta, bota o comutador em geral, né? Se eu quiser optar pela representação matricial da representação de junta. Professor, Pois não. eu gostaria de saber se tem algum princípio físico que impeça a construção de N-Mills para espinhos arbitrários. Bom, digamos, você em princípio, formalmente, você pode construir qualquer coisa. Mas o que a gente sabe hoje, você estudou, acho que até o spin 2, é que a gente ainda tem dificuldade de garantir, quer dizer, quais são os princípios físicos que obstruem um pouco, que dificultam a relação, o acoplamento de N-Mills com os spins mais altos, né? No caso, por exemplo, de spin 2, nós já sabemos, se a gente pegar spin 2 carregado com Yang-Mills, a gente sabe que a gente pode ter problemas, como vocês estão, problemas ligados à causalidade, problemas ligados até à renormalizabilidade também. Se eu pegar spin acima de 2, pegar spin 5 meios, ou spin 3, né, e acoplar com Yang-Mills, a gente tem problema de violação de causalidade. E o que a gente conhece de acoplamento de Yang-Mills lícitos, né, é o spin 1 carregado, acoplado com o Yang-Mills, mas assim mesmo a gente sabe que se a gente acoplar, o spin 1 acoplado com o Yang-Mills, eu preciso introduzir, vamos dizer, o spin 1 massivo ele precisa estar ligado a um bóson de Higgs. Sem Higgs, nós temos problemas com unitariedade. Porque campo vetorial massivo, se ele tiver campo vetorial massivo, ele sempre tem um problema de violar a unitariedade se eu não tiver um setor de escalares que controle a unitariedade. Então, eu vou ter que, quer dizer, Yang-Mills puro, com spin 1, spin 3 vezes, spin 2 massivo, tem problema com unitariedade. Agora, se eu colocar o setor de Higgs, eu posso recuperar. Agora, no caso lá do spin 2, né, que você está levantando, talvez você tenha isso na cabeça que é melhor que eu. Talvez, se a gente pegar lá os trabalhos do Corati, né, do Máximo Corati, do Brahma, eles estudam, então, eu acho que eles fazem o caso só abeliano, né? Estudo abeliano. Quer dizer, então, o Corrati e o Raman, eles estudam, por exemplo, a interação entre spin 2 massivo carregado e Maxwell. Acoplado, né? Spin 2 massivo carregado, acoplado com Maxwell. E aí, há problemas a se ter que colocar. Se introduzir acoplamentos não mínimos para restaurar a unitariedade. Então, o acoplamento de spins maiores ou igual a 1 com Maxwell ou Yang-Mills em geral, a gente precisa fazer recurso não só com acoplamento mínimo, a gente tem problema de unitariedade. A gente precisa fazer recurso a introduzir extra acoplamentos não mínimos, mas que são invariantes de gauge. Eu não quebro a simetria de gauge, mas que são invariantes de gauge para recuperar a unitariedade. Então, como você bem lembrou, acho que é uma boa observação, é que eu estou fazendo a coisa muito assim, aplicada, muito praticamente, né? Mas sem chamar a atenção para o detalhe. Se o campo tem spin 0, problema não tem, problema de spin meio também não. A partir do spin 1, como eu coloquei ali, WB, quer dizer, campos de spin 1 carregados segundo Yang-Mills, né? Com transformação de Yang-Mills não triviais, acoplados a campos de Yang-Mills, quer dizer, acoplar spin 1 com Yang-Mills, spin 3 vezes com Yang-Mills, spin 2 com Yang-Mills, só com acoplamento mínimo eu tenho problema com a unitariedade e com também a causalidade. Então a gente precisa colocar mais termos, que não são só os acoplamentos mínimos, para poder garantir a unitariedade. Então são questões ainda que tem pontos em aberto. Porque no momento que você introduz acoplamento no mínimo, você perde a renormalizabilidade. Aí você pensa, você não tem uma teoria renormalizada, tem alguma coisa que é efetiva. Mas se essa teoria é efetiva, ela deve ser efetiva a partir de alguma coisa mais fundamental. Qual seria a teoria mais fundamental?
temos uma teoria mais fundamental para spin 2 carregado, acoplamento do ritmo. Eu perguntei mais no sentido porque quando o senhor ensinou a analogia do Salon-Shaw de construir a auto-interação a partir da simetria, daí levanta a questão que parece que spins arbitrários não pode usar essa lógica. Essa lógica, exatamente, esse método de fazer o autoacoplamento, ele vale só para spin 1. Para spin 2 ele vale também. Mas se você agora começar a querer acoplar o spin 1, que já tem auto-interação, com o spin 2 carregado, com o spin 1 carregado, spin 3 meios, 5 meios, 3, você tem que... Desculpa estender, mas no caso a conclusão seria os spins não auto-interagem, ou eles auto-interagem por regras que a gente ainda não conhece. Eles auto-interagem, eles podem auto-interagir por regras que a gente ainda não soube tirar completamente. Eles podem auto-interagir. Por exemplo, como a gente estava falando na aula passada, num cenário de teoria de cordas, você tem uma resposta parcial para isso. Mas assim, o que é uma teoria fundamental, por exemplo, para spin 2 carregado, não trivial, segundo Ian de Deus, em auto-interação. Quer dizer, o spin 2 em auto-interação e em interação com o Ian de Deus não temos. Então são questões em aberto interessantes. Significa, porque está em aberto, que é impossível. Significa apenas que é um projeto a longo prazo. Para um doutorado, é difícil o cara fechar esse problema no doutorado, mas no doutorado você não precisa fechar um problema, você pode ter resultados parciais que vão se acumular para um dia ajudar a resolver o problema. Você pode buscar delimitar algumas questões parciais dentro dessa questão mais ampla que é o estudo de spin 2, em auto-interação, carregado, em auto-interação e com interação de ângulos. Essa questão, como é que eu posso enfrentar essa? Para onde começar? Quais são os primeiros passos que eu posso dar? Torrat e Raman já deram alguns passos iniciais, já nos ensinaram, por exemplo, qual é a estrutura de acoplamentos não mínimos que a gente tem que colocar para restaurar a unitariedade no caso abeliano. No caso não abeliano. Bom, então isso é uma questão. Questão prática. Assim, para detalhezinhos, truquezinhos de rua que a gente precisa na hora de fazer as coisas, que às vezes não estão claras. Por exemplo, a regra de Leibniz para derivada covariante. Se eu pegar, vamos pegar o caso abeliano, só para a gente lembrar. Pegar o caso abeliano, suponhamos que eu tenha um campo, tenha dois campos. Normalmente a gente faz derivada covariante, caso abeliano. É algo desse tipo. Demi menos I é a mi. Se eu pegar um produto de campos, demi psi aqui, então a gente vai demi psi aqui mais psi demi aqui menos I. Caso abeliano, a mi psi aqui. Obviamente não vale a regra de Leibniz, porque esse termo aqui não se junta com esse nem com esse. Eu não posso escrever isso aqui, quer dizer, isso aqui, da maneira que está escrito aqui em cima, isso aqui é diferente disso. Demi psi aqui, mais psi demi aqui. Esse termo aqui entra aqui, esse termo aqui entra aqui. Mas esse termo aqui, eu geraria duas vezes ele se eu fizesse isso. Então onde está o erro? O erro está aqui. O erro está aqui. Se eu pego um produto de campos, eu estou omitindo os geradores aqui. Então o que a gente tem que pensar é que isso aqui está errado, da maneira como eu estou colocando. No caso abeliano, a gente tem que sempre pensar que eu tenho que declarar aqui quem é a carga, que é o gerador, do campo a mim. Então, se eu tiver um campo psi, tem carga, então vamos dizer que eu tenho um campo psi. Esse meu campo psi tem carga Q1. Então, se ele tem carga Q1, a transformação de grid dele é I alfa Q1, que é o gerador, psi. Se eu tiver um campo que tem carga Q2, a transformação de grid dele é exponencial, I, a carga que é o gerador. O campo vê o seu gerador, como no Young Mills, cada campo vê a sua carga. Então é claro que essa derivada covariante aqui, ela vai ser dmi psi menos I é Q1 psi. A derivada covariante aqui vai ser dmi aqui menos I é Q2 a mi.
se eu pegar o produto do campo psi pelo campo aqui, ele não tem a mesma carga. A carga dele vai ser a soma das cargas. Se eu pegar o produto de dois campos, a carga do produto, devido ao campo ser devido à simetria ser abeliana, a carga do produto é a soma das cargas, né? É fase que se soma. Então, é claro, a derivada covariante atuando no psi, ela tem que ver a carga do campo total, que é o campo psi. Então, aqui vai aparecer menos IE, Q1 mais Q2, psi. Agora sim, a coisa está certa. Psi tem sua carga, Qi tem sua carga e psi tem sua carga. Aí sim, essa regra aqui, se eu agora abro tudo isso aqui, fica claro, de imediato, que isso aqui é dmi psi mais psi dmi. Então, quer dizer, claro, fazendo as atribuições corretas de carga, vale a regra de Leibniz para a derivada covariante. Ela segue uma regra normal de derivada, desde que eu atribua corretamente as cargas. Se eu, por acaso, por exemplo, pegar um campo que seja, se esses dois campos têm cargas opostas, suponhamos que psi que Q2 seja menos Q1. Se Q2 é menos Q1, o produto psi é neutro. Então, se o produto psi é neutro, a derivada covariante do psi é a derivada usual. Porque se o campo é neutro, a carga total é zero. Então, quando o campo é neutro, a derivada covariante é o produto, é a derivada usual. Mas aí vale a mesma coisa. Porque para esse cara aqui, eu tenho dmi psi existindo. E aqui eu tenho psi dmi Qi. Se Q1 for igual a menos Q2, esse termo vai cancelar esse. E aí vai ficar d1 de mi psi Qi mais psi d1 de mi, que é isso aqui. Então tem inconsistência, tá? Se o campo é neutro, cada um isoladamente não é neutro. Então, cada campo isoladamente, ele recebe a derivada covariante. Mas o produto dos dois campos, né, é neutro. Se as cargas são opostas, esse campo aqui tem carga zero. A derivada covariante fica sabendo disso. Então, a derivada covariante é a derivada usual. Mas, isoladamente, ela não sabe. Esse campo é carregado, então ele tem derivada covariante. Esse campo é carregado, ele tem derivada covariante. Mas se eu somar isso tudo aqui, esse termo mata esse. Desse lado aqui. Certo? Então é só saber fazer as atribuições de carga. Se eu colocasse cegamente, né, como eu tinha feito, isso aqui atuando no produto, eu vou dizer, claro, obviamente que isso aqui não satisfaz a regra de Leibniz, porque esse termo aqui se distribui, mas esse não se distribui. O que garante a regra de Leibniz é isso aqui, que aí ajuda a distribuir. Fica esse cara vezes esse, mais esse cara vezes esse. Tá? Então aí só queria chamar a atenção. Caso abeliano, então tudo funciona. Vou ver no caso não abeliano. No caso não abeliano, em vez de falar de carga, a gente fala de representação com gerador. Quase acabou. Já não vou cansar muito de vocês hoje, não? Já era para acabar. Agora, se o Dória estivesse aqui, claro que eu não tinha feito ainda. Se o Dória estivesse aqui, eu estaria aqui, provavelmente no segundo tempo ele iria mais metade, professor João. Vamos lá, aproveitando aí que o Dória não está, a gente dá uma corrida. Semana que vem, tá. Vamos lá. Beleza. Vamos olhar então um caso não abeliano. Eu tenho um campo psi que está numa representação, vamos chamar, uma representação R1. Então, claro, transformação, já estou quase a faculdade, isso aqui, exponencial, π, ômega A, geradores, GA, vou colocar GA na representação 1, atuando em psi. Agora eu tenho diferentes representações do mesmo grupo. E o Qi está numa representação R2. Outra dimensão. Então, pequenininha, os parâmetros são os mesmos, mas não são universais. E aqui são os geradores de classe G2. Então, por exemplo, eu posso ter uma representação biduplete de SO2 e uma representação triplete de SO2. Aqui eu não mudei o grupo, não estou falando ainda que eu não consegui chegar aqui vindo, já é a terceira aula. Eu não consigo chegar. A próxima aula eu vou começar daqui, que aí o Dória começa a perguntar aqui, aí a gente dá.
Então, na próxima aula eu vou misturar grupos. Aqui eu não estou misturando grupos, eu estou misturando representações do mesmo grupo. É o mesmo grupo. Então, o mesmo grupo está aqui, ó. Mesmo conjunto de parâmetros. Né? Então, agora. E o produto? Se eu pegar o produto psique, se agora psique são vetores, na verdade, o produto é um produto no sentido do produto tensorial. Eu estou fazendo um produto tensorial de duas representações no grupo. Quando eu estou pegando, sei lá, um iano-tabô desse tipo aqui, que pode ser, mesmo iano-tabô, assim, sei lá, estou chutando. Mas eu estou multiplicando representações distintas do mesmo grupo. E aí a gente sabe que quando eu multiplico representações distintas do mesmo grupo, quando eu faço produto tensorial, os geradores, nessa representação, que eu vou chamar do produto psique, ele está na representação, que eu vou chamar de representação a representação produto tensorial. Então, nessa representação, os geradores GA, na representação, vou botar assim, né? Para indicar que é o produto tensorial. Os geradores GA, na representação do produto tensorial, eles vão ser a identidade da primeira representação. Então, se a primeira representação tiver dimensão n, então os geradores vão ser n por n, vezes, tensorialmente, os geradores G2 mais os geradores da primeira representação tensorial, a identidade da segunda representação. Isso que acontece. Então, se eu pegar, por exemplo, uma representação que tem dimensão m por uma representação que tem dimensão n, eu vou formar uma representação com dimensão mn. Então, essas aqui vão ser matrizes m por n, tensorial matrizes n por n, mais matrizes n por n, tensorial identidade n por n. Então, é mn. Então, na representação, quando eu faço o produto tensorial de representações, o gerador, ele fica assim, que é simples a gente ver. Se eu pegar o produto tensorial disso, no fundo eu estou fazendo isso, ó, essa exponencial I ômega A GA1 vezes I ômega A GA2. Então, se eu pegar a álgebra, está na primeira ordem em ômega. Se eu expandir isso aqui, fica a identidade daqui vezes a identidade daqui. Depois eu pego esse cara daqui vezes a identidade daqui, ó, esse gerador aqui, ó. Primeira ordem em ômega daqui, tensorial, identidade daqui, mais identidade daqui, tensorial, gerador daqui. Então, quando eu faço o produto tensorial de duas representações, os geradores da representação produto tensorial são identidade da primeira, geradores da segunda, mais geradores da primeira, identidade da segunda. Então, isso significa que eu sei que a derivada covariante atuando em psique, ela vai ser a derivada usual atuando em psique mais menos I, G, a minha. Aí eu vou ter identidade da primeira vezes geradores da segunda mais geradores da primeira, tensorial, identidade da segunda, atuando em psique. Então, quando esse termo aqui bater aqui, ele vai dar psi, gerador em qui, que vai juntar com esse aqui, psi de qui. Então, a regra de Leibniz, ela vai sair daqui. O termo psi, de onde qui, vai se juntar com esse termo aqui, psi, gerador qui. E o segundo termo, que vai ser demi psi vezes qui, vai se juntar aqui, demi psi vezes qui, vezes esse cara aqui vai estar atuando no psi, e esse cara aqui vai deixar o qui com a identidade, não vai botar no qui. Deixa eu colocar aqui. Então, se a gente colocar as representações direitinhas, souber o conceito que eu tinha que saber aqui, que o gerador da representação produto não é o produto dos geradores, mas é identidade vezes gerador mais gerador vezes identidade. A identidade da primeira, gerador da segunda, mais o gerador da primeira, identidade da segunda. Então, isso aqui que garante que a regra de Leibniz também se aplica no caso não abeliano.
naturalmente se aplica, basta colocar os geradores, porque a álgebra de Lie, ela tem as mesmas regras da derivada. Quando eu faço a derivada do produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivado do segundo. Quando eu faço o gerador da representação do produto, é identidade gerador mais gerador identidade. É isso aqui que me assegura que eu possa usar. Né? E aí, deixa eu pagar um instantinho. Então, em termos práticos, isso aqui significa o seguinte: se eu pegar, por exemplo, um campo que está na representação, vamos dizer que essa representação aqui tenha índices I, e que essa representação aqui tenha índices gregos. Então, isso aqui são os índices da representação R1, é uma representação que vai de 1 até M. Então, esse índice aqui vai de 1 até M, e esses índices aqui não são índices piloriais, não, tá? Esse índice alfa é o índice da representação R2, vai de 1 até N. Então, essa representação é n-dimensional e essa representação é n-dimensional. Então, isso significa que eu vou ter, claro, dmi, usando essa regra aqui de cima, regra de Leibniz, você vai dmi psi vezes que alfa, menos i, g, a mi a. Aí os geradores GA, na representação do psi, vamos colocar assim, ó, GA, I, J, psi J, deixando o Ki intocado. Então, o primeiro termo, ó, o Ki não veio, está aqui. Porque para esse termo aqui, quem vai dar o gerador nessa representação, quando eu estou pegando essa derivada covariante aqui, isso aqui é identidade. Então, eu só estou atuando com esse gerador aqui. Porque o gerador na representação produto é a identidade. Então, bate aqui. E aí, agora, esse termo aqui vai ficar mais psi dmi que alfa, aí menos, só vamos fazer assim para não ficar carregado, não. Menos ig a mi a, de novo, os mesmos campos de Gauge, a universalidade está aqui, só que agora os geradores que vão aparecer aqui são os geradores da representação do Ki, são os mesmos geradores GA, porém alfa beta, atuando no, vamos dizer, direto no psi beta, e o psi fica aqui. Eu posso botar esse psi aqui, eu posso botar aqui na frente, mas o que é importante é que nesse segundo termo, eu estou pegando a derivada covariante do Ki. Então, o meu campo de Gauge, os geradores, eles estão na representação do Ki. Então, esse aqui é o segundo termo. E no primeiro termo, eu estou vendo só a representação do Psi. Então, aqui, ó, aqui nós vamos ter só a representação do Psi. Está claro o conceito? Tudo automaticamente. Então, quando eu faço a derivada do produto, o gerador, ele reconhece, nada é feito à mão. É só a teoria de grupo que fez tudo para nós. A única coisa que o cara tem que saber aí é que o gerador na representação produto é a identidade da primeira representação vezes o gerador da segunda, mais o gerador da primeira representação vezes a identidade da segunda. O gerador da primeira representação vezes a identidade da segunda. Não mudou nada. Mexeu no que? Mais a identidade da primeira representação vezes o gerador da segunda. É claro, não? Então é claro que se eu pegar isso aqui, eu queria chamar a atenção disso, a regra de Leibniz, então está claro que a gente satisfaz a regra de Leibniz. Se eu pegar agora, por exemplo, duas representações tais que eu formo um singlete, quando eu estou num singlete, imaginar que eu estou pegando. Então, agora, a mesma coisa. Então, o que significa singlete de Young de Maxwell? Significa que eu estou pegando duas representações com cargas opostas, como a gente vê no caso abeliano. Se eu pegar a carga Q2 igual a menos a carga Q1, o produto psi é neutro. Se ele é neutro, ou seja, eu estou num singlete. Então, a derivada covariante coincide com a derivada usual, porque eu não tenho carga. A carga total é zero, então o campo de Gauge ele precisa da carga. Ele não vai ver carga nenhuma, ele não aparece. No caso não abeliano, suponhamos que eu tenha o produto psi, digamos que eu faço o produto de duas representações que me deu um singlete. Nós sabemos disso, né? Se eu pegar duas representações, no caso do S3, se eu pegar 3 vezes 3, né?
nós sabemos que isso aqui dá 3 estar mais 6. No caso do SO3, se eu multiplicar 2 tripletes de SO3, eu nunca ganho um singlete de SO3. Mas se eu multiplicar, por exemplo, o triplete de SO3 pelo triplete estar quarto durante quarto, isso aqui vai me dar 1 mais 8. Então eu posso, a partir de 2 representações, formar uma representação singlete. Na representação singlete, ela é neutra, então não tem gerador. Os geradores são todos zero. Aquela invariante de gate, os geradores são todos zero. Então, se eu pegar, por exemplo, o produto R1 vezes R2, se eu pegar o produto tensorial dessas 2 representações e isso aqui for no singlete, então é claro que a derivada covariante vai virar um derivado usual, porque na representação singlete, o que caracteriza o singlete é que todos os geradores são trivialmente representados. Por quê? No singlete, a transformação é a identidade. O que é um singlete? Psi igual a psi, invariante de gate. Se esse objeto é um singlete, ele é invariante de gate, a transformação de gate dele é a identidade. Se a transformação de gate dele é a identidade, porque todos os geradores são triviais. Certo? Então, na representação singlete, não tem gerador, a derivada covariante coincide com a derivada usual. E aí, se eu pegar, então, aquela historinha, né? Se eu pegar dmi psi aqui, então vocês vão ver o gerador de 1, na verdade, essas 2 representações são opostas, o gerador de um e menos o gerador da outra. Então, aqueles termos de conexão se cancelam, igual no caso abeliano, que essa derivada aqui fica na trivial. Então, isso é muito útil, porque às vezes a gente precisa fazer integração por partes em teoria não abeliana. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, vou apagar isso aqui rapidinho. Se nós tivermos um termo desse tipo, assim, vamos dizer que eu tivesse tonação. Vou criar esse termo aqui, só para a gente ter uma ideia. Psi barrado I, gama mi, dmi, pegar a ação de Dirac, termo cinético, ação de Dirac. Então, nós sabemos, no caso trivial, essa aqui é a derivada comum, de mi, eu posso integrar por parte, jogo essa derivada para cá e ganho sinalmente. Todo mundo está acostumado a fazer isso. Então, agora, se eu usar esse fato aqui, dmi, de psi barrado, psi, esse objeto aqui é um singlete. Psi barrado, psi é invariante de gate. Se isso aqui é invariante de gate, então essa derivada aqui coincide com essa derivada aqui. Por quê? Porque se isso aqui é um singlete do grupo de gate, os geradores são trivialmente representados. Então, quando eu pegar o produto psi barrado, psi, a derivada covariante vai ter I menos I, G, A, mi, A, GA, psi barrado, psi. Mas o GA do psi barrado, psi é 1GA menos GA vezes 1. Então, se cancela. Então, automaticamente, quando eu estou atuando num singlete, automaticamente os geradores são certos. O gerador, o produto tensorial já me dá o certo. Então, isso aqui é uma identidade. Mas agora, pela identidade de Bianchi, ou pela regra de Leibniz, eu sei que isso aqui é dmi psi barrado psi mais psi barrado dmi psi. Então isso aqui é igual a dmi psi barrado psi. Então esse termo aqui, que é esse que está aqui, psi barrado dmi, você esquece o nome? Isso aqui, então esse termo aqui é esse menos isso aqui. Porém, esse termo aqui, o Ivan não gosta, mas eu ainda sou, se considerar contribuição infinita, se estiver considerando o setor perturbativo, isso é uma derivada total, os campos caem a zero no infinito, isso aqui é um termo de superfície. E aí, ó, vale direitinho a regra de integração por parte. Então, eu posso, sim, integrar por parte as derivadas covariantes sem me preocupar, desde que eu tenha certeza que ao integrar por partes, eu estou fazendo integração por partes no termo que é singlete. Porque se ele é singlete, garante que a derivada do produto é a derivada usual. Então, isso aqui está realmente medido, porque se eu tiver uma derivada desse tipo lá no infinito, aí eu posso ter campo de gate, né? Então, não posso jogar, não posso dizer que isso aqui é uma derivada, eu não posso usar o teorema de Stokes. Para poder usar o teorema de Stokes, eu tenho certeza que eu estou integrando uma derivada total. E aí, isso aqui está medindo os campos no infinito. Se eu tiver um termo desse tipo, isso aqui não tem teorema de
pescoço, eu posso pegar, não estou pegando os campos no infinito, eu preciso ter o terror de mim para poder garantir que eu estou pegando os campos na fronteira. Então, sempre que eu for fazer integração por partes, né, eu tenho que ver se no fundo eu estou integrando uma coisa que é invariante aqui. Hoje, nós usamos um argumento desse ao falar no Lewick. A gente fez o Lewick, que determina, né, de derivada do f, a gente usou a identidade. Ah, outra coisa, a gente já sabe que a identidade de Young vale, no caso, abeliano. Dmi, f de k, mais dmi, f k mi, mais dk, f de mi. É igual a zero. Isso aqui, só aplicar a derivada covariante, juntar tudo que vê, que vai somar tudo, vai dar zero. Então, a identidade de Young continua válida como identidade, no caso, no abeliano também. Eu já tinha falado isso, nós já tínhamos até escrito as equações de Young e Mills, né, chamadas homogêneas. Que é isso aqui. Então, só lembrando isso. Então, se eu pegar aquele terminho, se eu pegar um termo desse tipo, colocar assim, seja assim, dmi fk lambda, dmi fk lambda. Então, eu estou pegando o traço disso aqui. Isso tudo aqui é álgebra, vai, então a gente sempre F está pegando o traço do produto. Está subentendido que tem um traço aqui. Isso aqui está na representação de junta, nós já sabemos. Então, isso aqui é alguma coisa vezes GA, e isso aqui está na representação de junta. Então, isso aqui é alguma coisa vezes GB. Traço de GA é GB, delta G, então isso aqui é uma variante de gauge. Isso aqui está na representação de junta, a transformação de gauge desse termo é R, dmi, FK lambda, R menos 1. Se esse cara está na representação de junto, nós mostramos ele hoje que isso aqui também está na representação de junto. Então, isso aqui é R, dmi, FK lambda, R menos 1. Então, esse cara mata esse, e pela propriedade cíclica do traço, esse cara mata esse cara. Então, esse objeto aqui, sem dúvida alguma, é invariante de gauge. Então, que é invariante de gauge, tudo bem. Agora, vamos usar a identidade Bianchi aqui, por exemplo. dmi FK lambda é menos dk F lambda mi menos d lambda F de k vezes o segundo termo. dmi FK lambda. Muito bem. Então, esse primeiro termo. dk F lambda mi vezes dmi FK lambda. Para outra a gente fazer aquela equivalência lá no Lewick, eu fiz esse tipo de manipulação, só que era de onde? Aí eu jogava essa derivada para cá e essa derivada para cá e ficava dk FK lambda dmi F lambda. Dava exatamente tudo que a gente, todas aquelas manipulações que a gente fez para o Lewick. Só que agora tudo isso é no abeliano. Então, se eu quiser fazer integração por partes aqui, vamos pensar, vamos dizer, esse dk aqui está atuando no produto, dk de F lambda mi vezes dmi FK lambda. Então, vou aplicar a regra de Leibniz, derivada do primeiro. Então, vamos pegar essa grandeza aqui. Então, isso aqui vai ficar dk F lambda mi dmi FK lambda mais F lambda mi dk dmi FK. Assim. Agora, então esse termo aqui é o que eu tenho aqui. Se eu quisesse integrar por partes, ó, eu jogaria esse cara para cá, no caso usual, e esse cara para cá. Mas agora eu estou tendo essas derivadas covariantes aqui, então tem que ter esse cuidado aqui. Então, eu consegui expressar esse termo aqui como sendo essa derivada aqui, vezes esse termo. Claro que aqui eu tenho essas duas derivadas, não comutam agora. Essas duas derivadas aqui são derivadas covariantes. Agora, esse termo aqui, qual é esse produto aqui? Isso aqui está na representação adjunta. Isso aqui está na representação adjunta também. Deixa eu apagar isso. Então, se eu fizer uma transformação de gauge nesse cara, sozinho, tem um traço lá fora, mas o traço está atuando em tudo. Então, esse cara aqui, tá? Eu estou atuando aí quer dizer, está na representação de junto. Então, a transformação de gauge desse cara é R
F lambda mi, R menos 1. E a transformação de gate desse cara é R de mi, F capa lambda, R menos 1. Então esse cara cancela esse. Então tudo bem, esse cara aqui está na representação de junto. Então esse cara aqui não é invariante de gate, mas ele está na representação de junto. Ele é R lambda mi, de mi, F capa lambda, R menos 1. Esse cara aqui está na representação de junto. Se esse cara aqui está na representação de junto, é claro que essa derivada toda aqui também está na representação de junto. Então, claro que a transformação de gate dela vai ser R. Mas agora, a questão toda que a gente coloca aqui, agora é isso aqui. Essa derivada está atuando num objeto que está na representação de junta, mas que não é invariante de gate, porque aquele traço está lá fora. E aqui eu tenho um gerador, então eu não posso trazer o traço aqui para dentro. Se eu pudesse trazer o traço aqui para dentro, esse cara aqui seria invariante de gate, porque isso aqui mataria isso aqui seria invariante de gate, mas isso aqui não é invariante de gate. Então, aquele tipo de manipulação que a gente fez hoje para mostrar aqui, a gente pode escrever Weak não abeliano desse modo ou desse modo. Eu posso escrever Weak essa outra, que é a menos de um fator de um sinal. Eu posso escrever como sendo dmi f de capa dmi f de capa. Então, no caso abeliano, eu fiz essa manipulação, porque o campo de gauge é neutro. Mas no caso não abeliano, devido ao campo de gauge ser não neutro, eu tenho essas obstruções com essas derivadas. E tem também a outra obstrução, que é as duas derivadas não comutadas. Eu precisei computar duas derivadas aqui para depois integrar por partes. É que eu não vou poder fazer isso, porque dmi é o comutador das derivadas covariantes não é zero. Então eu deixo como tarefa para vocês também. A tarefa semana toda é para o Breno, né? Eu dormi o weekend. Deixo uma tarefinha aqui para vocês, que é tarefa essa. Seria relacionar, no caso não abeliano, seria relacionar esse termo aqui, vamos dizer, dmi f mi com d capa f capa mi, relacionar este termo, relacionar esse termo aqui com esse termo. Então, estou colocando sempre, bom, tem um traço, estou esquecendo de colocar, está tudo sujeito a um traço, porque para ser invariante de gauge, isso aqui tem que ter um traço, porque isso aqui está na representação de junto, está na representação de junto, então o traço do lado de fora garante que isso aí é invariante de gauge. Relacionar com esse termo aqui, dmi f de capa dmi. Então, no caso do Weak abeliano, esses dois termos são iguais a menos de termos de superfície, que eu jogo fora. No caso não abeliano, eu queria que vocês computassem exatamente os termos que fazem diferença. Aí vocês vão ver que tem problema com a integração por par e tem problema com a comutação de derivadas covariantes, certo? Então fica aí, na próxima aula, com a ajuda do Dória, obviamente, para ter lindas metáforas sobre esse pedaço aqui do grupo simples, e fatores não abelianos, o que nos espera semana de hoje. Eu me acabei, me vi no banheiro. Semana que vem vamos ver o que vai acontecer. Dória é sempre surpresa.